Vene, fala pra mim qual foi o maior destaque do Flamengo nessa partida e qual foi o ponto negativo, porque sempre tem uma coisa pra se tirar, né? Uma lição pra se tirar num jogo, sobretudo de estreia de Libertadores. Boa tarde de novo, Vene Casagrande. Boa tarde, Fernandinha. Boa tarde, Pedrosa. Boa tarde a todo mundo que está nos assistindo. Pois é, Fernandinha, vamos lá. Eu vou falar o ponto positivo. Primeiro, o ponto positivo é a vitória fora de casa, algo, repito, que eu falei na minha introdução aí, que não acontecia numa estreia de Libertadores desde 2022. E o Flamengo, além disso, encarou uma logística horrível de 13 horas de viagem, ficou 2 horas parado na imigração para poder entrar na Venezuela, depois do aeroporto para o hotel pegou mais 1h30 de viagem, ou seja, a logística horrível, o time extremamente cansado, fadigado, depois de uma longa viagem, 7 desfalques, e desfalques importantes, esses 7 seriam titulares em pelo menos 90% dos clubes da Série A. Mesmo assim, o Flamengo foi lá e conseguiu superar um adversário. Eu considerava, mesmo com os desfalques, o Flamengo aqui favorito. Falei isso aqui ontem. Eu esperava uma atuação melhor? Esperava uma atuação melhor. Só que por que o Flamengo é tão cobrado para dar espetáculo, dar show dentro de campo em todo santo jogo? Não vai ser sempre que vai ser assim. O que importa nesse começo de Libertadores é a vitória. No outro grupo, no grupo do Flamengo, no outro jogo, o placar foi 0-0. Se o Flamengo vencesse por 1-0, como é que foi? Pronto! Já é líder do grupo, e é isso que o Flamengo tem que fazer em Libertadores, tem que vencer. O Flamengo não é obrigado a dar show. O técnico Felipe Luiz falou isso aí ontem, inclusive na entrevista coletiva, e eu concordo com ele. Claro que a atuação poderia ter sido melhor, e sobretudo individual de vários jogadores, Michael, o próprio Cebolinha, o De La Cruz, acho que poderia ter jogado melhor, só que não vai ser sempre que o coletivo vai conseguir dar certo dentro de campo. E se a gente for parar e analisar, o Flamengo venceu o jogo com um gol do Juninho, aquele jogador que foi crucificado por ter perdido um gol diante do Internacional, e eu aqui defendi, falei, eu acho que uma injustiça ficar crucificando o jogador por conta de um lance. Ele entrou e no primeiro lance dele na partida ele conseguiu botar a bola para dentro, e é isso que importa nesse começo de Libertadores. O friozinho na barriga de ser uma estreia de Libertadores passou, o Flamengo ganhou os 3 pontos, e eu quero destacar aqui a partida do Varela, fez uma grande partida, o que ele jogou ontem foi muito bom, acho que isso precisa ser avaliado de uma maneira positiva. O Pulgar também foi muito bem, e de negativo, coletivo. Repito, eu esperava uma atuação melhor em todos os sentidos, saída de bola, marcação sob pressão, que já é um time com a característica do Felipe Luiz. Dessa forma que ele joga, só que ontem, de fato, não conseguiu apresentar isso. Mas eu quero mencionar, não tinha Gerson, que era o principal jogador no meio de campo do Flamengo atualmente, não tinha Wesley, que é o principal jogador do lado direito, onde saem muitas jogadas com o técnico Felipe Luiz, não tinha Arrascaeta. Então, mesmo assim, o Flamengo conseguiu uma vitória extremamente importante nesse começo de Libertadores. E tem essa fala do Felipe Luiz aí que você citou, cadê? Vitória muito difícil, muito difícil, não é fácil vencer na Libertadores, não é fácil continuar vencendo, continuar que esses jogadores continuar com essa fome, essa ambição, e reconheço, não foi o nosso melhor jogo, não tivemos a gente não estava refinado hoje à noite, mas eu sempre penso, quando o time não está bem, não está numa boa noite, competir. E a gente já elogia tanto o Felipe, não para menos, que é um grande treinador, mas a gente esquece também que ele também está fazendo estreias, né? Sim. Por exemplo, ele foi campeão mundial com o Sub-20 do Flamengo, mas no profissional é o primeiro jogo de Libertadores dele como treinador. Então, assim, ele também está provando... No Sub-20 ele também não treinou na Libertadores. Não ele treinou, já pegou no Mundial. No Mundial, né? Exatamente. Então, e se a gente for parar para pensar, o recorte do ano passado, porque parece que ele ficou o ano passado inteiro no Flamengo, né? Não, ele tem poucos jogos, se a gente for para pensar num recorte do que o Felipe já fez. Então, também foi a estreia dele nessa competição, Lucas Pedrosa. E ele parece sempre aparentar um cara tão experiente como treinador, né? Boa tarde, Fernanda, Vene, galera de casa. Eu já falo isso aqui há muito tempo, não é de hoje. Eu falo isso aqui no SBT Esporte Rio, já deve ter mais de ano, que o Flamengo é o único time que é cobrado por dar espetáculo. E eu discordava bastante, até mesmo na época do Tite, quando todo mundo cobrava, tem que dar espetáculo, tem que ser Flamengo, não sei o quê. Eu falei, gente, o Flamengo ganhou, tá? Parecia que o Flamengo tinha perdido. A expectativa, a repercussão dos jogos do Flamengo era: Flamengo ganhou mais não sei o quê, Flamengo ganhou mais não sei o quê.
todos os desfalques que o Vene citou aqui, uma equipe que foi estrear fora na Libertadores, tudo bem, o Deportivo Táchira é uma equipe que realmente nem se compara com o Flamengo, mesmo com o Flamengo com tantos desfalques. Mas é uma vitória que quase foi um empate, porque no último minuto os caras tiveram uma bola na trave, mas se você for parar para pensar, era um time muito mais de velocidade do que de pensamento. O Flamengo, para mim, ontem pensou muito pouco dentro da partida. Everton Cebolinha, Bruno Henrique, Michael e Luiz Araújo, nenhum desses 4 jogadores são pensadores de jogo, e o Flamengo não tinha um pensador na ausência do Arrascaeta, na ausência do Gerson, e até mesmo o Matheus Gonçalves, que eu pensei que poderia ser esse cara, nem entrou dentro da partida. Então assim, eu vi um Flamengo com uma atuação abaixo? Claro que vi. Eu vou ficar aqui criticando a atuação do Flamengo depois de ter vencido de 1-0 na estreia da Libertadores com tantos desfalques? É claro que não. Já falei 1000 vezes e vou repetir. O Flamengo é o único time do futebol brasileiro, até pela sua própria torcida, que cobra espetáculo. E o futebol hoje em dia, nem sempre você vai dar espetáculo. Ou melhor, na maioria das vezes você não vai dar espetáculo. O que importa numa fase de grupos da Libertadores, cada vez mais, é você vencer, conquistar os 3 pontos e também ficar confortável para a passagem de fase na fase do mata-mata e conseguir decidir dentro de casa. No grupo do Flamengo, eu não vejo o Flamengo perdendo nenhum jogo, para ser muito honesto. Talvez na altitude contra a LDU, mas em relação a nível de jogo, mesmo com tantos desfalques, o Flamengo foi lá e conseguiu vencer. Então eu encaro como uma atuação ruim, mas foi uma vitória, e é isso que tem que ficar de positivo. E aqui o JVzinho aqui, ó, o nosso patrão, eterno patrão, falou: impressionante como o Gerson faz falta. E é verdade, né? São 7 desfalques. E a gente sabe que todos, obviamente, fazem falta, mas o Gerson é o supra-sumo aí, hein, Vene? Fernandinha, além da ausência do Gerson, ontem eu tive a oportunidade de ver a entrevista que o Felipe Luiz deu à Comebol, e é uma baita entrevista. Você parar e ouvir o Felipe Luiz é sempre muito bom, porque você aprende. E ali ele deixou muito nítido o seguinte, que ele pensa no time dele em cima de um camisa 10. Onde eu quero chegar? Na ausência do Arrascaeta, a gente não vê ninguém com a capacidade que o Arrascaeta tem de fazer essa armação das jogadas. Eu acho que o Matheus Gonçalves poderia ser esse jogador, tanto é que eu escalaria ele no time titular, falei isso aqui ontem, só que não é da mesma prateleira do Arrascaeta. Onde eu estou querendo chegar? A diretoria do Flamengo não pode demorar mais para fazer a contratação de um jogador para substituir o Arrascaeta ou até mesmo para brigar pela titularidade com o Arrascaeta. Porque se o Felipe Luiz ele pensa num time em cima de um camisa 10, não dá pra gente ver um Flamengo como é que foi ontem, sem criação. Porque o grande problema do Flamengo ontem, diante do Deportivo Táchira, foi a falta de criação. Não tinha ninguém no meio de campo para fazer esse trabalho, essa função. Então acho que a diretoria precisa olhar para esse jogo e analisar no mercado um jogador para tentar a contratação para suprir a ausência de Arrascaeta ou até mesmo, repito, brigar pela titularidade. Com as janelas fechadas, o que consegue contratar hoje? Só jogadores do campeonato doméstico, do futebol brasileiro, que jogaram estaduais. Existe uma janela doméstica, se eu não me engano, ela já fecha agora, no dia 11, onde o Flamengo poderia, como o Botafogo tentou contratar o Cauli do Bahia, por exemplo. Não, mas eu não falo para agora não, tá, Fernandinho? Para agora você tem que analisar e fazer a contratação. Será que o Jorginho não seria esse cara? Pelo que o José Boto disse numa entrevista lá no meu canal Vene Casagrande, a função que eles pensam pro Jorginho não é essa. Não é essa. Então não vai ser essa, né? E não tem a capacidade de fazer o que a Arrascaeta faz, por exemplo. Quem tem? No futebol brasileiro, que você diz, acho que o Arrascaeta é Alan Patrick, Garro, o Matheus Pereira, que o Flamengo até teve um bololô ali, com vai querer, vai não vai e tal e tudo mais. Matheus Pereira também é esse jogador, o Felipe Coutinho é esse jogador, entre tantos outros que a gente poderia citar aqui, que é o camisa 10 de fato. O Arrascaeta ele está numa queda física há mais de 2 anos. O Arrascaeta é um jogador que está numa curva descendente como atleta. E isso, gente, pelo amor de Deus, eu não estou falando que o Arrascaeta é ruim ou algo do tipo. Ele é um gênio, ele ganhou tudo pelo Flamengo e ele continua sendo um craque. Se ele estiver bem fisicamente, ele vai continuar performando pelo Flamengo. Mas ele não tem a regularidade física que uma temporada que o Flamengo tem pela frente, com tantas competições, precisa. Então é por isso que o Vene cita aqui essa necessidade do camisa 10 ou de um jogador mais pensador. O Gerson, nesse elenco do Flamengo, para mim é o único que não é nem se assemelha, mas ele pode fazer essa função de pensador. Dá uma outra cara, mas faz de uma forma espetacular. Mas de fato é uma posição que, na minha visão, o Flamengo tem carência nesse meio campo aí. Mas no caso do Gerson, óbvio, além de a gente estar falando de um jogador de qualidade absurda, um craque, no time do Felipe Luiz ele faz muita falta, e também quando o Wesley não tá, porque as principais jogadas são pelo lado direito e com a participação de Gerson e Wesley. Quando não tem um, já faz muita falta. Agora, não tem os dois, o Felipe Luiz perde muito. Então, por conta disso, eu concordo com o torcedor que ele mencionou aí, o Gerson faz muita falta. Hoje, para mim, é o principal jogador no meio de campo do Flamengo. Felipe Luiz quer Hulk no Flamengo.
E essa pode ser uma das maiores contratações do Mengão para a próxima temporada. Segundo informações do jornalista Miguel Júnior, o treinador rubro-negro enxerga em Hulk o jogador perfeito para o seu esquema tático. O atacante tem uma finalização potente de fora da área, é especialista em bolas paradas e pode atuar tanto como centroavante quanto como ponta direita. Com o retorno de Pedro, essa dupla poderia ser uma das mais letais do Brasil, tornando o ataque do Flamengo ainda mais perigoso. E tem mais, Hulk sonha em voltar à seleção brasileira. Ele acredita que, jogando em alto nível e em um clube com grande visibilidade como o Flamengo, suas chances de disputar mais uma Copa do Mundo aumentam consideravelmente. Por isso, o Mengão surge como uma opção perfeita nesse momento da carreira. Além disso, o novo diretor de futebol do Flamengo, José Botu, tem um ótimo relacionamento com os representantes do jogador e estaria disposto a oferecer um contrato de 2 anos, o que pode acelerar o acerto entre as partes. Mas não é só dentro de campo que Hulk faria a diferença. Sua chegada movimentaria o marketing do clube, impulsionaria a venda de camisas e aumentaria ainda mais a visibilidade do Flamengo no cenário internacional. E a gente já sabe, quando o Flamengo quer um jogador, ele vai com tudo para fechar a contratação. Agora, a grande questão é, Hulk vai aceitar essa proposta? Ele vê no Mengão a chance de um novo desafio e a oportunidade de se tornar ídolo da nação rubro-negra. E aí, torcedor, você gostaria de ver Hulk vestindo o manto sagrado? Deixe a sua opinião nos comentários, já larga a curtida no vídeo e se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade do Mengão.